Você já parou para pensar que talvez os maiores demônios do nosso tempo não estejam lá fora, mas morando confortavelmente dentro de você? E que às vezes eles falam com a sua voz, interessam com os seus desejos e te convencem de que o inferno é só mais uma segunda-feira comum. Pois é, Dostoiévski não escreveu para os russos do século XIX. Ele escreveu para você que sente, sofre, deseja e briga, como qualquer personagem dele. E a pergunta que fica é: até quando você vai ignorar os seus próprios demônios? O homem está infeliz porque não sabe que é feliz. Só por isso. Em Os Demônios, Dostoiévski não escreveu apenas um livro, ele fez uma autópsia da alma humana infectada pelo delírio ideológico. Lançado em 1872, em plena efervescência revolucionária russa, a obra surge como um grito desesperado, um alerta que atravessa os séculos para ecoar exatamente agora, neste tempo em que você vive. Um tempo em que as pessoas acham que estão pensando quando na verdade estão sendo pensadas. Sim, Dostoiévski escreveu sobre os delírios do niilismo russo, mas o que ele realmente fez foi mapear a anatomia do desespero moderno. Um desespero que hoje você carrega no bolso, na timeline, na alma. Ele viu com assustadora lucidez o que acontece quando o ser humano, arrogante em sua racionalidade, decide expulsar o sagrado e colocar a si mesmo no trono da criação. A partir daí, tudo é permitido e tudo é destruído. Dostoiévski construiu seu romance como uma espécie de exorcismo literário. Seus personagens não têm ideias, são possuídos por eles. E isso não é metáfora vazia. O próprio autor afirma com a certeza de quem vê o abismo de perto: as ideias devoram os homens. Essa frase não está nas páginas do livro, mas pulsa em cada linha, em cada diálogo, em cada gesto insano dos personagens. Eles não são mais indivíduos, são encarnações vivas de doutrinas, obsessões e fanatismos. Piotr Stepanovich Verkovensky, por exemplo, é o típico ideólogo que não acredita em nada, mas manipula os que acreditam em tudo. Um arquétipo do revolucionário sem causa que dissemina o caos não por um ideal, mas por puro prazer em assistir o mundo ruir. Ele poderia muito bem ser um influenciador digital dos dias atuais, aqueles que propagam discursos inflamados enquanto observam de camarote a guerra de egos que se instala nos comentários. Já Nikolai Stavrogin, por sua vez, é uma figura trágica por excelência. Belo, magnético, cultíssimo, mas prejudicial. Ele é o homem que já viu demais, já sentiu demais, já pecou demais e agora é só um eco de si mesmo, um vazio existencial com olhos penetrantes, e talvez seja justamente aí que você o reconheça. Em algum momento, Stavrogin se perdeu de si e começou a vagar pelo mundo como quem espera que o próprio tio o consuma. Esse tipo de homem não comete crimes por necessidade, mas por um tédio metafísico. Um tédio que não se preenche com likes, com séries, com novos parceiros ou com dinheiro. É o tédio do espírito que perdeu o contato com o absoluto. E quantas vezes você também não sentiu isso? Uma insatisfação que não conquista apagada, uma sensação de estar sempre no lugar errado, ainda que tudo aparentemente esteja certo. A genialidade cruel de Dostoiévski está justamente em oferecer não problema. Seus personagens não se redimem facilmente. Não há resultados felizes, nem lições mastigadas. Há apenas uma exposição brutal daquilo que você mais tenta esconder de si mesmo. O autor russo entende e expõe a mecânica sombria da alma. Como pequenas concessões se tornam abismos. Como ideias inofensivas se tornam trincheiras. Como paixões se transformam em venenos. E ele nos obriga, com um sadismo quase pedagógico, um olhar de frente para os demônios que adotamos como animais de estimação, aqueles que alimentamos com justificativas racionais, discursos modernos e uma falsa noção de liberdade. Se Deus não existe, então tudo é permitido. Essa frase atribuída a Ivan Karamazov, em outras de suas obras, também serve como epígrafe não oficial dos demônios. Quando a fé se desfaz, a moral se relativiza e o indivíduo se torna um órfão do sentido. E o que você faz quando não acredita em nada? Você acredita em qualquer coisa. Você se apega a causas vazias, defende ideologias que não compreendem, repete slogans como mantras. Mas no fundo você sabe, está apenas tentando preencher um vazio existencial com ruído. E Dostoiévski não tem pena de você. Ele te esfrega isso na cara.
No fundo, os demônios são menos um romance político e mais uma tragédia espiritual. Uma tragédia onde o mal não aparece como uma força externa e opressora, mas como uma escolha íntima, sutil, cotidiana. O mal que nasce no café da manhã, na covardia diante do espelho, no prazer mórbido de ver o outro cair. Dostoiévski, com sua pena incendiária, nos lembra que o verdadeiro inferno não é o que os outros fazem com você, mas o que você consente que aconteça dentro de si mesmo. E se você acha que está livre disso, cuidado. Talvez o demônio já tenha tomado a palavra e esteja falando agora mesmo com a sua voz. Há uma violência silenciosa nos personagens de os demônios que se infiltram em você, como uma névoa densa, inodora, altamente mais tóxica. Eles não gritam, não imploram, não se debatem, eles corrompem pelo esvaziamento. Nikolai Stavrogin é o retrato perfeito desse vazio elegante e letal, um homem que emparelha sobre os outros como uma esfinge inerte, carregando em si uma frieza estética que mascara um colapso moral absoluto. Sua presença não é avassaladora, é abissal. Ele atrai porque é indecifrável, mas vingança porque é incapaz de entregar qualquer tipo de sentido. Ele não lidera, não inspira, não redime, ele apenas é. E ser, no caso dele, já é uma tragédia. Stavrogin é o tipo de pessoa que desperta admiração em multidões e terror em si mesmo. E talvez você conheça alguém assim. Talvez você seja assim, alguém que construiu um verniz de lucidez, mas que por dentro está em suspensão emocional, intelectual, espiritual. O que Dostoiévski faz com Stavrogin é cruelmente brilhante. Ele o transforma em um campo minado emocional. A qualquer passo, o personagem pode explodir, mas ao invés disso, ele implode silenciosamente e vai contaminando todos ao seu redor. Sua capacidade de magnetizar os outros sem sequer se comprometer com suas ações é uma aula de manipulação passiva. Ele não envelhece por impulso nem paixão. Ele era por um tédio sórdido, por uma espécie de niilismo sensual que o leva a cometer crimes sem culpa e a praticar gestos de falsa nobreza sem sinceridade. Stavrogin representa o tipo de espírito que já perdeu todas as guerras internas e agora vive apenas de trincheiras externas. Ele não busca redenção porque nem acredita que existe algo que precisa ser redimido. E você ainda acredita que está lutando por algo verdadeiro ou já está apenas fingindo que se importa com qualquer coisa? O próprio Dostoiévski disse que Stavrogin era um homem sem Deus, mas também sem o diabo. Uma alma vazia demais para ser possuída, mas vaidosa demais para se entregar. E isso é o que o torna monstruoso. Ele é o descartável da responsabilidade. Em tempos como os nossos, em que tudo pode ser justificado por um trauma, uma dor antiga ou um diagnóstico clínico, a figura de Stavrogin ressurge como um tapa moral. Ele nos obriga a encarar a diferença entre culpa e responsabilidade, entre ser vítima de um sistema e cúmplice do próprio fracasso. Em uma carta ao seu editor, Dostoiévski confessou que escreveu a Stavrogin as noites seguidas insistentemente, porque segundo ele é difícil escrever sobre um homem que não sente, mas que ainda assim é de vingança. E não é exatamente esse o retrato de tanta gente hoje? Pessoas que não se indignam com mais nada, que já viram tanto horror que tudo virou piada, tudo virou meme, tudo virou ruído. Stavrogin não é um vilão tradicional. Ele não é movido por ganância, por sede de poder ou por ódio. Ele foi movido por nada. E é justamente essa ausência de motores espirituais que o torna tão perigoso. Porque quando um ser humano perde sua bússola interior, ele não se torna livre, ele se torna uma ameaça. E não pense que esse tipo de pessoa é raro. Na verdade, é mais comum do que parece. São aqueles que zombam de tudo, que desdenham da fé alheia, que nunca se posicionaram porque preferem a ironia cínica, a coragem moral. Gente que vê o mundo pegando fogo e ainda faz piada com o fósforo na mão. Talvez você não queime a casa, mas está deixando a porta aberta para quem quer ver o circo cair. O mais angustiante de Stavrogin é que em certos momentos ele demonstra lampejos de consciência, pequenos momentos de hesitação, quase arrependimento, mas que nunca se consolidam. São instantes em que ele parece querer ser salvo de si mesmo, mas logo se afasta, como quem tem medo de ser tocado pela própria humanidade. E isso, meu caro, é o ponto de maior identificação com você, porque todo mundo, em alguma medida, já esteve nesse lugar. Naquele instante em que você sabe que está errado,
que precisa mudar, que deve pedir perdão, que tem que enfrentar as consequências, mas não faz, não por maldade, mas por paralisia, porque o abismo se tornou confortável, porque mudar dá trabalho, porque o orgulho ainda fala mais alto que a consciência. Dostoiévski, nesse sentido, não escreve personagens. Ele revela patologias espirituais. Stavrogin é uma expressão pura do homem que se desconectou do alto, da verdade, da beleza, do amor. E por isso tudo que toca apodrece. Sua relação com os demais personagens é sempre marcada pela contaminação. Ele não ensina, não eleva, não constrói. Ele se dissolve. É a lepra moral do nosso tempo, transfigurada em charme, inteligência e sofisticação. E antes que você pense que é imune a isso, pare e observe seus próprios relacionamentos. Você edifica quem te cerca ou consome a energia de todos como um buraco negro emocional, sem devolver nunca nada além de silêncio, sarcasmo e frieza. Essa é a radiografia feita por Dostoiévski. Ele não grita com você. Ele te desce agora, exposto diante de Vrogin, resta uma pergunta desconcertante. Você tem coragem de enfrentar a própria apatia ou já está tão anestesiado que prefere se esconder no conforto da sua própria indiferença? Mas não se iluda. Nem todo vazio veste terno ou olhar com melancolia para o horizonte. Alguns vestem a farda da causa, da revolução, da justiça. O romance de Dostoiévski não se limita ao retrato de almas em estadia silenciosa. Ele também revela os homens que urdem a desagradável compaixão. E aqui entra Piotr Epanovich, um personagem que queima por dentro, não por fé, mas por projeto, um incendiário sem fogo próprio. Ele não crê em absolutamente nada, nem em Deus, nem na humanidade, nem em si. Mas sabe que pessoas desesperadas por sentido são facilmente inflamáveis e é por isso que ele se especializa. Piotr é o manipulador arquetípico da alheia moral, o falsificador de indignações, o estrategista do caos. Ele lê os desejos não realizados das pessoas como quem lê uma receita de bolo e faz delas o que quiser. E o mais perverso, elas agradecem. Piotr mandar. Ele sussurra. Ele não é obrigado. Ele convida. O diabo, diria Baudelaire, é justamente isso. O homem que te convence de que ele nem existe. E se você acha exagerado, preste atenção no mundo ao seu redor. Quantos líderes você vê hoje que não lideram de fato, mas que fabricam inimigos para manter sua tropa em constante alerta? Quantos gurus, pastores, políticos e intelectuais encontram por aí você que vive de inflamar ressentimentos, criando causas falsas, repetindo slogans, distribuindo culpas, como distribuição mágica de cartas embaralhadas. Piotr é esse tipo de figura, o arquiteto da discórdia que nunca se envolve com os escombros que deixam para trás. Ele é o engenheiro social do desespero coletivo. Enquanto Stavrogin é um buraco no ser. Piotr é uma granada moral, um homem que opera como um vírus ideológico, entrando pelas frestas da vaidade, da frustração, da falta de reconhecimento. Ele não conquista pela verdade, mas pela astúcia e com isso mobiliza jovens idealistas inconformados, como quem move peças de um xadrez existencial. Eles acham que estão lutando por algo maior, mas estão apenas sendo arrastados por um vórtice de ressentimento cuidadosamente alimentado. Dostoiévski não critica os revolucionários porque é conservador. Ele os denuncia porque é um profundo conhecedor da alma. Ele sabe que nenhuma revolução que começa pelo ódio termina na justiça. E Piotr, com seu sorriso cínico, sabe disso também. E ainda assim ri. E você que se sente tão engajado? Já parou para pensar se seu ativismo é mesmo fruto da razão ou se é apenas o eco de uma manipulação bem feita? Nos Demônios, a ideia de uma revolução armada é apenas a camada visível de uma aparência muito mais sombria, uma psicose coletiva alimentada por um filtro de fé. Quando a transcendência do horizonte humano, resta a utopia como substituta. E a utopia quase sempre tem sede de sangue. Os personagens do romance não são apenas radicais, eles são fanáticos, mas não por Deus, por si mesmos, por suas ideias, por seus delírios de salvação pela destruição. Eles querem salvar o mundo, matando o mundo. E não pense que isso é coisa do século XIX. Basta um olhar para a história recente ou para o noticiário de hoje.
Muitas vezes já vimos ideologias justificadas em campos de extermínio, censuras disfarçadas de boas intenções, cancelamentos morais promovidos como justiça social. O mais aterrador é que esses personagens não nasceram monstros. Eles foram seduzidos. Os poucos foram confirmados de que suas frustrações tiveram uma preocupação externa, de que seu sofrimento era culpa de uma classe, de um sistema, de um outro. Foram alimentados com narrativas simples para dores complexas. E essa é uma fórmula infalível de manipulação. Entregar respostas rasas para existências profundas. Quando você não entende sua dor, qualquer teoria serve como anestesia. E Piotr sabe disso. Ele planta ideias como quem planta bombas de efeito e a maioria nem percebe que já está com o pavio aceso dentro do peito. Dostoiévski desenvolveu esse personagem com uma precisão quase cirúrgica. Piotr é apenas um vilão literário. Ele é o símbolo do tipo de mente que prolifera em tempos de crise cínica, oportunista, mas perfeitamente adaptado aos códigos do momento. Se hoje ele vivesse, talvez não use livros secretos. Mais hashtags. Talvez não organize reuniões clandestinas, mas grupos de mensagens com memes ideológicos e convocações para atos espontâneos. E você que acha que tem opinião própria, já parou para pensar se não está apenas reproduzindo aquilo que alguém como Piotr programou para você? Em última instância, os demônios nos obrigam a enfrentar a fragilidade do nosso senso de autonomia. Mostra o quanto somos sugestionáveis quando somos emocionalmente carentes, espiritualmente órfãos e socialmente frustrados. Piotr cria nada. Ele só acendeu o que já está seco. O combustível está em você e talvez seja o ponto mais doloroso. O inimigo não está lá fora com bandeiras ou discursos inflamados. Ele está dentro esperando uma brecha. E quando você não sabe o que ama, qualquer ódio parece justificável. A tragédia maior, porém, não reside nem na frieza letal de Stavrogin, nem no cinismo manipulador de Piotr. Está na multidão que o segue, no coral dissonante de almas perdidas que, sedentas por direção, entregam sua liberdade aos ventos do delírio. Homens e mulheres que, em sua ânsia por pertencimento, tornam-se instrumentos da própria destruição. Dostoiévski sabia disso como poucos. O perigo mais devastador não vem do tirano, mas da passividade cúmplice dos que lhe entregam o trono. Por isso, ele preenche os demônios com personagens como Chateau, Virginsky, Kirillov, cada um, à sua maneira, uma ferida aberta no tecido da sociedade russa, cada um encarnando uma forma de colapso espiritual, um grito que nunca virou voz. São os que planejaram pensar por si, mas acabaram engolidos pelo furacão coletivo. Kirillov, talvez o mais perturbador entre eles, representa a encarnação filosófica do desespero travestido de lógica. Um homem que acredita que, ao tirar a própria vida, afirmará seu poder absoluto sobre si mesmo, uma espécie de autoafirmação suprema, um salto final sobre o abismo de Deus. Em sua mente febril, o suicídio deixa de ser um ato de resistência e se transforma em um manifesto ontológico. Se Deus não existe, eu sou Deus. O problema, é claro, é que isso não é libertação, é loucura. E o que mais vemos hoje são pessoas usando a retórica da autonomia para justificar o próprio colapso. Gente que se esconde atrás de discursos sofisticados para fugir da dor de estar vivo, que se afoga em conceitos filosóficos ou espirituais, como se fossem boias de salvação, mas que, na verdade, estão com âncoras amarradas aos tornozelos. A dor de Kirillov não é só dele. Ela é a dor de todos que já olharam para o espelho e não encontraram mais sentido para continuar respirando. E por isso ele é tão perigoso, porque há uma sedução sombria na ideia de autossuficiência radical. A promessa de que você não precisa mais de ninguém, nem de fé, nem de amor, nem misericórdia de misericórdia, que basta a sua vontade. Mas isso, no fundo, é um grito desesperado de alguém que foi esmagado pela própria incapacidade de aceitar sua fragilidade. E Dostoiévski sabia disso. Nada é mais sedutor para o homem do que a liberdade de sua consciência, mas nada é mais doloroso também. A liberdade total, sem laços, sem deveres, sem transcendência, se transforma em um labirinto e a maioria, como Kirillov, se perde para sempre lá dentro.
Do outro lado do espectro, Chatov representa uma tentativa desesperada de reencontrar alguma fé, alguma identidade, algo que não seja o vazio. Ele oscila entre a negação e a esperança, entre o ceticismo político e o desejo espiritual. É o homem partido ao meio, tentando costurar com os dedos, sangrando os retalhos da própria dignidade. A sua tragédia é não conseguir escolher um caminho e, por isso, ser esmagada por todos. Ele representa aquele tipo que você conhece bem, aquele que pensa demais, sente demais, mas faz de menos, que se angustia com tudo, mas não consegue mover uma palha, que quer ser justo, mas tem medo de parecer ridículo, que sonha com a verdade, mas se acovarda diante dela. Quantos de nós vivemos nesse estado intermediário, nessa zona cinzenta, onde a alma apodrece lentamente enquanto a mente racionaliza? Dostoiévski, nesse ponto, é quase cruel. Ele esfrega na sua cara que o preço da neutralidade é uma insignificância, que ficar em cima do muro diante do mal é compactuar com ele. O que não basta desejar o bem, é preciso agir. E agir exige sacrifício, exige confiança, exige colocar em risco a sua confiança, o seu conforto, a sua própria imagem de si mesmo. E quem está disposto a isso hoje? Em uma era de máscaras, de avatares, de frases prontas e indignações de boutique, quantos ainda têm coragem de pagar o preço da integridade? Chatov tentou, mas tentou tarde demais. Por fim, aos que apenas seguem, como carneiros cegos, sendo levados ao matadouro por um pastor invisível. São aqueles que nunca leram um livro, nunca refletiram sobre a existência, mas repetem com certeza aquilo que ouviram no último vídeo de 5 minutos, que reúnem slogans, marcham em protestos, beram por justiça, mas não sabem se questionados definir o que realmente acreditam. A massa ignara, volúvel, sugestionável, a turba, o rebanho. E se você acha que está fora disso, cuidado. A ilusão da autonomia é o truque mais velho do mundo. Não é porque você fala alto que tem voz própria. E não é porque você se opõe a algo que tem verdade. Muitos só gritam porque têm medo do silêncio. Porque se pararem, terão que ouvir a si mesmos. E isso, convenhamos, é insuportável. É essa engrenagem infernal de alienação, ego ferido e ausência de absolutos que Dostoiévski finca a estaca final. Não há revolução que salve quem já está perdido por dentro. A Rússia que ele retrata é mais do que um país em convulsão. É uma alma nacional dilacerada, esfarelada por ideias emprestadas e promessas ocidentais de progresso desalmado. Os personagens de Os Demônios não são apenas arquétipos de um romance, são diagnósticos ambulantes de uma época e mais assustadores ainda da nossa. Hoje, talvez mais do que nunca, carregamos dentro de nós as mesmas fraturas emocionais, os mesmos rompimentos com o sagrado, o mesmo fetiche pelo colapso. O niilismo de ontem voltou com uma nova máscara. Desta vez, sorri em selfies, dança nos algoritmos e prega empatia enquanto cancela quem pensa diferente. Vivemos a era das verdades flexíveis, dos valores intercambiáveis e das causas que mudam ao sabor do trending topic. O que vale a pena parecer justo, não é justo. O que importa é gritar, não transformar. Substituímos a contemplação pelo entretenimento, o silêncio pelo ruído, a sabedoria por opiniões rápidas. E isso tem um preço, o mesmo preço que se pagou em Verkeier, a cidade fictícia de Os Demônios, onde uma sucessão de omissões, discursos inflamados e covardias culminam em morte, caos e loucura. A pergunta que Dostoiévski nos empurra garganta abaixo é: o que acontece com uma sociedade que perde sua alma? O que sobra quando todas as instituições ruem? Quando a linguagem se corrompe? Quando a fé vira piada e o pensamento é reduzido a caricaturas? Sobra o inferno, não aquele das chamas e diabos contridentes, mas o do cotidiano vazio, do olhar opaco, da vida que se arrasta sem esperança nem propósito. O autor, atormentado por suas próprias sombras, sabia que o maior dos sofrimentos não é o físico, é o existencial, e que o vazio não se preenche com slogans ou revoltas, mas com significado. O significado que, na visão dele, só poderia ser encontrado pela via da transcendência, do sofrimento redentor, do mergulho profundo na miséria humana para dela emergir, não com ódio, mas com humildade. E aqui ele é radical. Ele não romantiza a dor, mas tampouco permite que fujamos dela. O sofrimento é a única causa da consciência.
Ele escreve em Memórias do Subsolo e em Os Demônios. Essa consciência surge como um grito abafado por dentro dos personagens que, mesmo aos pedaços, ainda deseja alguma redenção, por mais silenciosa que ela seja. Dostoiévski não oferece soluções fáceis. Ele não acredita em utopias, mas tampouco se entrega ao cinismo absoluto. Sua proposta é dura, quase cruel para os padrões delicados de sensibilidade contemporânea. É preciso encarar o mal de frente, o mal dentro dos outros, sim, mas sobretudo o mal que habita você. Porque é aí que começa a destruição do mundo, na sua preguiça moral, na sua covardia espiritual, na sua recusa em olhar para dentro e admitir que você também tem pactos secretos com o egoísmo, com a mentira, com o orgulho. É fácil apontar os problemas fora. Difícil é admitir que você em algum momento também quis ver o circo pegar fogo, que você também já riu do sofrimento alheio, já vibrou com a queda de alguém, já desejou ser Deus em sua própria bolha de ilusões. Esse é o ponto em que o romance toca o osso. Não existem monstros. Existem homens comuns como você, que tomaram decisões erradas ou suficientes vezes até se tornarem irreconhecíveis para si mesmos. Não foi o demônio que matou, foi o homem comum, com raiva no peito e justificativas nos lábios. Foi o pai de família, o professor, o jovem idealista. Foi o cidadão de bem que se viu traído pela vida e escolheu a amargura como escudo. Foram eles, somos nós. E esse reconhecimento é insuportável, porque tira de você a fantasia do eu sou do bem, do eu jamais faria isso. Tira a maquiagem do orgulho e mostra o rosto da sua humanidade. Vulnerável, contraditória e às vezes monstruosa. O alerta de Dostoiévski não é apenas literário, é espiritual. Ele implora em suas entrelinhas desesperadas que você se desespera. Que pare de flertar com a superficialidade das causas de vitrine. Que abandone a anestesia confortável das ideologias que poupam seu ego, que escolha, por mais doloroso que seja, a via estreita da verdade, mesmo que ela o arranque do chão. Porque uma alternativa é o que vemos todos os dias. Uma sociedade que marcha para o abismo enquanto se distrai com filtros, likes e slogans. Uma multidão que sorri enquanto desmorona. E você vai seguir com ela ou vai romper o ciclo? Se você sentiu esse soco no estômago, é porque ainda tem salvação. Se inscrever no canal agora, ative as notificações e considere entrar no nosso clube de membros, onde a gente aprofunda essas feridas com bisturi filosófico e sem anestesia. E me diz nos comentários: qual é o demônio que ainda te habita e que você insiste em alimentar?